Falando de marketing, bom, a primeira coisa, né? Eu sou contratado por marketing e demitido por vendas. Uhum. Então, se eu não me posiciono de alguma forma dentro de um cliente, eu perco conta. Muito bom essa. Então, de uma certa forma, a gente começa a entender que tem um horizonte onde a gente precisa entrar para dar uma visão para o cliente que às vezes ele não tem e trazer uma maturidade que faz com que a gente tenha que entender mais profundamente de negócio. Defina pra mim, eu acho muito bom isso. Total. Você é contratado por marketing e demitido por vendas. Explora isso um pouquinho mais, que eu acho muito legal, porque se alguém estiver assistindo... E já contratou uma agência aí. E às vezes, não dá resultado, os caras são muito ruins, não tô vendendo. Então, define um pouco, por que você já teve situações onde você foi contratado para fazer marketing e foi demitido por vendas? Legal. Cara, o papel do marketing na sua essência é trazer oportunidade. Acabou. A gente define um perfil de cliente ideal. Vamos lá, contar uma história. Tipo assim, eu tenho um perfil de cliente ideal... Eu chego com o meu cliente que ele quer vender para médicos acima de 30 anos, oftalmologistas. Aí eu vou lá, capto uma base de leads e a gente vê dentro da pesquisa que 90% são médicos, oftalmologistas acima de 30 anos, mas o cara não tá vendendo. Sim. Uhum. Beleza, o problema tá, a ruptura tem marketing em vendas. Porque assim, eu acho que o grande erro do marqueteiro é que a gente fala tanto de público ideal, né? ICP, né? Uhum. Ideal Customer Profile, perfil de cliente ideal. Só que a gente esquece que a gente tem um cliente também tem o ideal, tem o potencial e tem o aceitável. Total. Se você tem oferta para poder oferecer para esses caras, se você sabe trabalhar oportunidades, até muitas vezes porque esse cara pode entrar como um aceitável, você faz uma condição diferenciada, mas esse cara é um cara que a gente sabe que pode andar na sua esteira de produtos, pode fazer ascensão para novas compras, pode fazer recompra. Enfim, você vai deixar de ter uma oferta eventualmente para trazer esse cara para dentro de casa? Tem que entender até que ponto isso traz complexidade e custo para o teu negócio, mas acima de tudo, tem que entender que se você consegue... Tem dinheiro ali. Tem o educável, né? Que é o cara que ele tem potencial, mas ele não é o ICP porque ele não é educado. Então você nutre esse cara ao longo do tempo, ele vira seu ICP. Exatamente. E de uma certa forma, eu acho que existe uma cultura tão imediatista em relação ao marketing digital por causa da necessidade do ICP, que nada mais é, e que daí agora eu vou até olhar para a câmera, vou falar com toda humildade, às vezes falta de competência do time de vendas do cara, e que eles não sabem vender. Às vezes, quantos clientes eu já não atendi que ele reclamou de um lead, mas só que daí eu pergunto, mas quais canais você vendia antes? Pô, indicação. Pô, e qual era a tua taxa de conversão? Pô, era 50%. Pô, indicação 50%, dependendo do produto, ele é baixo. Tá até baixo, exatamente. Então eu falei, bom, você tá vendo para um canal frio, onde você tem uma diferente elevação de consciência, porque esse cara não te conhece, esse cara tá te comparando com concorrente, esse cara não sabe o que você não nutriu esse cara o suficiente, então não adianta você achar que você vai ter a mesma taxa de conversão. Uhum. Então, acredito de uma certa forma que essa questão de ser contratado por marketing e demitido por vendas, às vezes é uma falta de posicionamento também dos profissionais de marketing, de entender que as rupturas até o comercial, elas acontecem. A gente precisa corrigir as rupturas de marketing, mas existem rupturas no processo de vendas que a gente precisa corrigir no marketing também, que às vezes não são identificadas. Por falta de um bom CRM, por falta de dados, por falta de clareza. Às vezes também a falta de cultura também de um... Cara, eu também vou dar um exemplo, tá? Com toda a humildade do mundo, mas cliente meu que de uma certa forma não tem cultura de CRM... Vai patinar. Não preenche. Quando a gente fala de marketing, cara, aí vamos falar de marketing, né? Não vou... Isso aqui, o parte do CRM, quem resolve é o Lincoln. Exato. A parte de marketing, eu só falo o seguinte, amigão. Eu tenho dado pra te comprovar meu trabalho. Você tem dado pra comprovar o seu? Exato. Acho que aí o Lincoln pode explorar mais, porque quantos clientes não tem que o marketing gera oportunidade, mas quando cai no vendedor, o vendedor não faz a pergunta certa e não faz follow-up no cara. Quantas empresas você entra que acontece isso? A questão que eu vejo cara, quero vender mais. Que é o botão. Aí, quero vender mais, tenho R$5.000 por mês. Não, vou pôr numa agência que vai me gerar lead e eu vou vender mais. Só que, toda vez que a gente fala de um trabalho de geração de lead, me corrija se eu estiver errado, que isso aí é mais com você, a gente fala de curva de aprendizagem. Uhum. Então, cara, o cara vai fazer o primeiro mês, vai dar um lead meio ruim, às vezes vai ter um cara que vai comprar. Pô, beleza, quantos perdidos eu tive aqui de cada coisa? Que é uma pergunta que eu acho que todo gestor de marketing, toda agência deveria fazer, né? Se eu te gerar um contato, quantas vezes tu vai ligar pra esse lead até ele atender? Porque a maioria deles, cara, aí eu vou falar do mercado que eu atuo, que é o fotovoltaico. O cara gera lead pra ele. E aí ele tá cuidando da empresa, tá instalando placa no painel no telhado e tá atendendo lead, pô. Não vai vender pra esse lead. Né? E aí tem um jogo muito de volume versus qualidade também, né? Uhum. Então, usem o Begin CRM, né? Que é a nossa apoiadora aqui do podcast.
mas usem, não apenas instale. E Nicolas, trazendo esse ponto, cara, dessa ruptura que faz com que você perca contratos. Qual o momento para você do empreendedor falar, posso investir em tráfego pago, em marketing digital? Boa. Quanto que ele tem que estar faturando? Ele tem que ter time?